Amém. Paz, irmãos, irmãs, bom vê-los, bom vê-las. Sempre bom estar junto. É sempre bom estarmos juntos e juntas. Abre comigo, querido, querida, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, verso 18. Mateus 1, 18. E eu vou ler apenas um trechinho muito pequenininho, que está escrito assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Só isso. Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua palavra, por esse encanto, Senhor, de estarmos na tua presença. A tua presença realmente é deleitosa e é gostosa, Senhor. Então nós te agradecemos e te pedimos, Espírito Santo, nos conduz dentro daquilo que é teu propósito para nós. Nos ajuda a entendermos aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Irmãos e irmãs, a gente, nesse período de Natal, a gente fica um bocado agitado, né? Bastante agitado por várias coisas. A gente vê pelas agendas. As agendas de todo mundo em dezembro é uma insanidade, né? Você tenta, até mesmo quem está trabalhando, tenta fazer um fechamento de data para confraternização. Eu não posso esse dia, eu não posso aquele dia, eu não posso aquele dia, e ninguém pode quase dia nenhum. Realmente, dezembro é um negócio, e é um frenesi. E uma das coisas que me lembra dezembro, como a gente falou nas aulas, nos encontros de escola dominical, são os textos de Natal presentes nos evangelhos, que nesse período sempre é bom relembrarmos. Por que eu digo sempre é bom relembrarmos? Porque a gente, às vezes, a gente se arvora naquela coisa de que somos crentes metodistas, enfim, há muito tempo, a gente já sabe essa história. E a gente não lê, esquece de ler e vai largando isso vai deixando de lado, de modo que a gente não revisita os textos. E aí, por conta dos encontros de escola dominical, eu fui revisitar esses textos com os irmãos, com as irmãs, e algumas coisas me chamaram bastante a atenção. Uma delas é o que eu quero partilhar com você, diz respeito ao encontro. E aqui eu não me refiro ao encontro, esses retiros de renovação espiritual, encontro com Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de encontrar alguém até inadvertidamente, que está presente no texto, nos textos que a gente vai passar aqui. Mas tudo começa com essa coisa. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Há uns dias atrás a gente estava vendo um presépio, coisa simplória, né? Um presépio. E eu não sei se você já parou para prestar atenção que um presépio por si só já é uma aula de Bíblia visual. Então ali estão todos os elementos e você, em cada elemento, você consegue extrair alguma coisa gostosa. Mas você precisa ir ao encontro do presépio. E essa coisa do encontro, gente, é uma coisa tão esquisita. E eu quero trazer para você o quanto eu acho esquisita, né? Eu não sei se você sabe, mas eu e Daísa, nós viramos apicultores aí de última hora. A gente veste macacão, já convidei um monte de gente para colocar o macacão. Alguns de vocês já colocaram o macacão comigo. É uma experiência interessante, curiosa. Não posso dizer que não é assustadora para a primeira vez, mas você se acostuma. Mas uma coisa que sempre alguém pergunta é: e a rainha? E a rainha? E a rainha? Quem não conhece a abelha, pensa na rainha. E a gente que conhece a abelha, a gente sabe que muitas vezes ao abrir uma caixa de abelha,
eu não vou encontrar uma rainha. Mas não é porque ela não está lá. Vou te mostrar por quê. A primeira, Leidson, alguém me ajuda nas luzes aqui, por favor? Deixa eu até apagar a cruz aqui. Nessa primeira imagem, você vai entender por que a gente não consegue encontrar uma rainha. A primeira, isso. Isso aí que está piscando, daqui a pouquinho aparece, é uma caixa de abelha depois que você abre. E isso que você está vendo, gente, é abelha, acredite. Quando alguém vai no apiário e pergunta, cadê a rainha? Você mostra isso aí para ela, e aí você diz, encontre-a. A rainha normalmente é um indivíduo, é um único indivíduo na caixa, que tem de talvez cerca de duas vezes e meio o tamanho de uma operária. E olha, gente, a rainha está ali, mas está confundindo, está embolada no meio de um monte de coisa que atrapalha esse encontro. Mostra a segunda, Leidson. Ali está a rainha. Você pode perceber que ela é um bocado maior. Só que você tem que treinar o olhar para encontrá-la. Obrigado, Leidson. Se alguém acende para mim. Gente, uma coisa que a gente, muitas vezes, quando está no apiário, sabe que tem rainha ou não tem rainha na caixa, não é porque eu vi a rainha, mas por conta dos sinais que a rainha ela deixa naquela colônia. A rainha, como o indivíduo mais importante da colônia, é aquele indivíduo que mantém, vamos dizer assim, a unidade da colônia, a estabilidade da colônia. É ela quem faz a postura dos ovos, faz brotar vida dentro da colônia. Enfim, a rainha tem um sem número de funções, de modo que se aquela colônia não tem rainha, a gente que está nesse métier, nesse labor, a gente percebe com clareza que ela não está ali. Por isso é importante encontrá-la, mesmo não havendo. Captam? E sobre esses encontros, gente, os textos de Natal nos falam coisas maravilhosas. No mesmo texto que você leu, em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 1, você vai ver alguém ou um grupo que teve um encontro. Diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eu estou lendo em Mateus, capítulo 2, verso 1, vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O texto mais adiante diz que, lá no versículo 9, chegando, a estrela parou sobre onde estava o menino, verso 10, e vendo eles a estrela, se alegraram. E verso 11, entrando na casa, viram o menino, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos por divina previdência, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Gente, o primeiro encontro que eu vejo nos textos de Natal é o encontro daqueles que estão de fora, bem distantes de Jesus. Eu não vou falar aqui, eu também não quero dar spoiler, mas vai lá nas aulas, está lá tudo no Facebook e no Instagram, assiste a aula de novo. Mas, gente, esses magos, esses sábios, eles não vieram de perto. Eles viajaram cerca de 800 quilômetros, talvez 1.000 quilômetros, talvez até mais. Porque eles encontram um sinal no céu, eu não vou dizer que sinal é esse, vai lá e assiste a aula. Mas eles eram gente que não tinham relação alguma com o judaísmo.
Não sabiam nada sobre aquilo, apenas que daquele lugar, a partir daquele sinal que aquela estrela, naquela constelação deu, sabiam que ali haveria de nascer alguém muito, muito importante. E eles, por conta dessa certeza, eles empreendem uma jornada difícil, custosa, perigosíssima, até encontrar esse menino. E eles o encontram e o adoram com aquilo que eles traziam. Irmãos e irmãs, eu quero fazer uma referência muito, muito simples aqui, para você e para mim, para que a gente perceba o seguinte: os lugares onde nós convivemos hoje, existem pessoas que carecem tremendamente desse encontro com esse menino, com esse pequeno menino naquela manjedoura. É gente que não conhece Jesus, não tem referência de igreja, não tem uma família estável, não conhece Bíblia, não sabe absolutamente do que seja cultura cristã. Não conhece ao Senhor da maneira como nós conhecemos. E eles estão em busca, procurando talvez nos sinais dos céus, aqui, ali e acolá. Irmão e irmã, eu e você somos chamados a encaminhá-los para esse encontro. E eu quero chamar a tua atenção uma coisa muito curiosa, que embora aquela estrela, naquela constelação, apontou o caminho, veja em Mateus no capítulo 2, versículo 8, Mateus 2, 8, quem é que aponta o caminho derradeiro para que aqueles magos encontrassem Jesus? A estrela? Os sábios? Os escribas? Não. Foi o próprio Herodes. Versículos 7 e 8, você encontra isso. Ou seja, aquele que tinha desejos de morte encaminha aqueles para que encontrassem a vida. Irmãos e irmãs, o nosso mundo vive situações absolutamente complexas. Não é fácil compreendermos o mundo que nós vivemos. O mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, não é o nosso mundo. Eu fico olhando a Heleninha e o Renato aqui, eu fico olhando a Naomi, fico olhando a Marcelinha, pequenininha. Gente, o mundo deles vai ser assustadoramente mais difícil do que o nosso. E é um mundo que precisa ser discernido, interpretado dia após dia, mas interpretado sob que aspecto, sob que ponto de vista, sob este ponto de vista. Irmãos e irmãs, se nós que estamos caminhando na fé há mais tempo, não formos capazes de apontar o lugar, o caminho, apontar a senda de Belém para essas pessoas, então a gente precisa rever a nossa fé. Porque, irmãos e irmãs, as pessoas estão lá fora carecentes desse encontro. E é para isso que você e eu fomos chamados. Para sermos uma espécie de parteiros, parteiras desse encontro. Mas não acaba aí. Eu quero te convidar, abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, no versículo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 8. O texto diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram, e acharam Maria, José, a criança, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito. Aqui eu tenho um outro encontro. Não é um encontro de alguém que está fora, longe da fé, mas encontro de alguém que, vamos dizer assim, está próximo. São pastores, estavam na mesma região, já conheciam o judaísmo, sabiam da promessa, estavam nos seus afazeres. E aqui o texto diz que eles, na vigília da noite, tiveram presenciaram uma manifestação divina. Irmão, se fosse eu acho que eu fazia um buraco e... Imagina, alta madrugada, você com gado, aparece anjo, milícia celestial, gente, isso aí é cena de filme de Spielberg, né? Nem o Matrix talvez tenha uma coisa tão... Mas eles tiveram um encontro com o divino no meio das suas tarefas diárias. Era gente de perto. Irmão e irmã, eu não consigo não pensar em outra coisa quando eu olho esse texto e penso nas nossas vidas, nós, crentes no Senhor Jesus, gente que está aí fazendo as suas tarefas diárias, lavando roupa, varrendo casa, estudando, trabalhando, enfim, fazendo as tarefas. Assim como eles, nós também somos chamados a esse encontro, porque os anjos apontam para o mesmo lugar, para aquela manjedoura em Belém, para olharmos a simplicidade e a fragilidade daquela criança que precisava ser cuidada. Irmãos e irmãs, é isso que a magia desse texto nos traz. Nós somos chamados a termos esse encontro, apesar do tempo que nós temos de igreja local. Não nos importa quantos anos atrás você se converteu ao Senhor, quando foi a sua profissão de fé. Pode ter sido no mês passado, como algumas das meninas, pode ter sido há mais de 30 anos, como alguns de nós, pode ter sido em 1943, como o seu Jarmute, que está aqui com a gente. 1943, ele está aqui desde 1943. Isso. E está aqui. Irmãos, o que o texto nos traz é que em meio aos nossos afazeres, nós somos chamados a revisitar as razões, os motivos da nossa fé. Nós não podemos, queridos, queridas, não podemos fazer ou simplesmente embarcar nas nossas agendas insanas e esquecer quem nós somos. Nós não podemos estar nas nossas tarefas diárias e esquecer do comprometimento que eu e você temos com a nossa fé. Mas não é simplesmente uma fé que é minha, mas é uma fé que precisa ser partilhada com as pessoas e revisitada diariamente. Porque senão, gente, nós vamos ser meramente frequentadores de igreja local, ou a gente que tem mais aquela coisa do reteté, né, mais pentecostal, a gente vai vir só para poder receber aquele enchimento do Espírito Santo, aquela coisa toda tal, aí a gente sai porta fora e esquecemos quem nós somos. Não damos o nosso testemunho, não falamos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, não partilhamos o Deus que nós cremos e que mudou a minha vida, assim como deve ter mudado a sua vida. Irmãos e irmãs, a manifestação do Senhor acontece no dia a dia das nossas casas, dos nossos consultórios, das nossas escolas, nas salas de aulas de universidade, dentro dos quartéis.
no chão da fábrica. O Senhor, Ele se manifesta e caminha com a gente nas nossas dificuldades, nas nossas lutas diárias. Porque não se iluda, irmão e irmã. Vida perfeita, aquela idealizada, sem problemas. Eu não sei se você tem, mas eu não tenho e não conheço. A nossa lida diária, ela é calcada por problemas. Nem que seja um pequeno problema, uma unha encravada no meu dedinho, mindinho do pé, mas é um problema. Tem gente que tem probleminha, tem gente que tem problemão, mas todos têm problemas. Assim como, olhando os textos do Novo Testamento falando sobre o Natal, a família de Jesus tinha problemas. Não tinha? Você sabia que Jesus foi refugiado? Porque ele teve que fugir, teve que ser levado para o Egito, que senão ia matar? Você sabia que Maria poderia ser considerada mãe solteira, que concebeu aquela criança em condições um tanto quanto, vamos dizer assim, obscuras? Você sabia que Jesus, ele não tinha um pai, ele tinha um padrasto? Irmãos, irmãs, a família de Jesus não é aquele ideal de família que a gente imagina. E a crítica bíblica, ela diz que, muito provavelmente, José, ele vive até o tempo suficiente para que Jesus aprendesse o seu ofício. Né? O texto do Novo Testamento, por baixo do texto, o vocábulo grego é o tecton, é alguém que estava lidando com construções, alvenaria, madeira. Então, Jesus, ele era, vamos dizer assim, um clínico geral em construções. Era um pedreiro, um carpinteiro, um armador, ele era tudo. E José vive o suficiente para ensinar o ofício, mas José morre. Tanto que o primeiro milagre de Jesus, quem lembra? Vinho, isso, água em vinho. Naquele texto, não é citada a figura de José. Se Jesus começa o seu ministério cerca dos 30 anos, José muito provavelmente já tinha falecido. E Jesus já era órfão de pai. Eu trago isso aqui, irmãos e irmãs, para que a gente compreenda que a presença do Senhor, ela está ao nosso lado, em meio aos nossos problemas. De modo que quando você encontrar alguém com problema, quem você vai apresentar? Jesus. Para ele resolver o problema, de repente ele não vai resolver o problema, ele vai ajudá-lo a caminhar naquele ou com aquele problema. Até Paulo diz em determinado momento nas suas epístolas, que ele tinha um espinho na carne e orou ao Senhor para que o curasse e não foi curado. E aí você vai dizer o quê? Que Paulo não tinha fé? Aí eu vou dizer para você, sinistro, hein? Tem que rever o que você está pensando. Irmãos e irmãs, o Deus que nós servimos é um Deus que caminha com a gente nas nossas dificuldades diárias, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, nas nossas tarefas, assim como aqueles pastores. E quando a gente menos espera, assim como aqueles pastores menos esperavam, há uma manifestação do divino ali onde eles menos esperavam. Assim pode ser com você. Na tua sala de aula, o Senhor pode falar com você. Dentro do teu ambiente de trabalho, o Senhor pode falar com você. Dentro do teu consultório, no seu atendimento com o paciente, na sua vizinhança, no seu lugar. Enfim, o Senhor pode falar com você e te tocar para que você fale com alguém. Mas os encontros não param aí, irmãos. Ainda no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, versículo 22. Lucas 2, 22. Lucas 2, 22.
encontramos. Diz o texto que passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lhe revelara o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmãos e irmãs, enquanto o primeiro encontro é de gente bem distante, e o segundo encontro, vamos dizer, é de gente mais ou menos próxima, esse encontro aqui é de gente que está dentro mesmo do negócio. Mas o que eu te chamo a atenção, irmãos e irmãs, olha, onde eles estavam aqui? Eles estavam onde? No templo. E templo, no judaísmo daquele tempo, era apenas um, em Jerusalém. Era onde todos iriam peregrinar para adorar ao Senhor. E aqui eu chamo a tua atenção que a adoração, ela começava com a confissão de pecados. Eles iam confessar pecados e iam adorar ao Senhor. E naquele tumulto, naquele frenesi todo, os pais de Jesus levam Jesus para a circuncisão, para apresentação ao templo. Ninguém percebe a presença daquela criança. Ninguém percebe a presença daquela família que não tinha muitas posses, porque o texto diz que eles oferecem um par de rolas ou 2 pombinhos, que era uma oferta própria para aquelas famílias que não detinham muitas posses. Ou seja, a família de Jesus podia ter algum dinheiro, mas não tinha muito. E o que é curioso, irmãos e irmãs, estavam no templo com o Messias, o Cristo, mas quem percebe a presença de Jesus, além dos pais? Ninguém. Ninguém percebe. Apenas 2 velhos percebem a presença de Jesus. Um ancião e uma anciã. E o que é curioso é que o ancião nem no templo estava. O ancião, diz o texto, que, versículo 27, ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo. Irmãos e irmãs, esses textos de Natal, eles falam com a gente de muitas maneiras, e esse trecho em especial me falou muito profundamente. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos no templo apenas para cumprir tabela. Muitas vezes nós estamos no templo apenas para cumprir um ritual. Muitas vezes nós estamos no templo apenas para cumprir uma tarefa, vamos dizer assim, religiosa, ou porque nós não tínhamos outro lugar melhor para ir. E enquanto nós cumprimos essa tabela, fazemos dessa maneira, nós não temos um encontro real com o Rei. É como alguns dizem assim: estão nos palácios, servem nos palácios, mas não estão tendo um encontro com o Rei. Querido, querida, quando eu vejo esse texto, eu vejo muita gente dentro do templo, mas eu não vejo ninguém percebendo o Senhor.
Mas havia um ancião e uma anciã que percebem, e há um diferencial aqui. Eles percebem a presença do rei, porque eles transitam, navegam no Espírito Santo. E é essa presença do Espírito Santo que faz toda diferença na vida deles, para que eles tenham um encontro com o rei. É mais ou menos, gente, como eu estava falando das abelhas ainda há pouco. É muita abelha. Mas se não tiver alguém com o olhar treinado para ver a abelha, você não vê a abelha rainha. A abelha rainha é só com alguém treinado. E deixa eu te falar um segredinho aqui, que agora não vai ser mais segredo. Aquela foto quem tirou foi um amigo meu, China. China, um grande abraço para você, depois eu te mando o link. O China estava comigo, e o China, ele, sabe desses asiáticos que é super sistemático, camarada? Isso mesmo, irmão. É assim. Quando a gente abriu a caixa, olhou na tampa, a abelha aqui, eu falei, cara, cadê? Está aqui a abelha rainha. Aí colocou o formão lá, cadê? Aqui, cara, tira a foto. Eu tirei a foto. É mesmo. O China tinha um olhar treinado para encontrar. Irmãos e irmãs, assim como Simeão e Ana, eu e você precisamos ter esse tempero do Espírito Santo para treinarmos o nosso olhar, para encontrar o Senhor nesses lugares. Muitas vezes nós estamos ali, presencial, o corpo está. Mas a cabeça e o coração vazaram. Não adianta a gente ter um lugar, tinha quantas... Por isso que, às vezes, é até engraçado, né? Quantas almas tinha no templo? Rapaz, não sei, tinha um monte de corpo lá. Se as almas estavam lá, eu não sei. Irmãos e irmãs, esses textos, eles nos levam a olhar para a figura de Jesus. E eu não posso abrir mão disso. Desses encontros, o que eu tiro? Em linhas gerais, irmãos, o encontro é para todos e para todas. Não importa se está longe, se está mais ou menos perto, ou se está bem perto, dentro. Todos e todas precisam desse encontro. Todos e todas nós precisamos desse encontro. E olha, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com as distrações. E aqui, vou pedir de novo ajuda com a Luz. Eu vi uma charge esses dias do irmão da Metodista Central em Curitiba, é o Ed. Grande abraço, Ed. Um dia eu ainda quero te conhecer pessoalmente. Muito obrigado pela tua inspiração. Irmãos, eu achei nesse momento, nesse período de Natal, achei essa charge fantástica. Observem. Em primeiro plano, você vê alguém que faz sombra sobre o que de fato a data que nós estamos comemorando, ela representa. E olha, irmão e irmã, muitas vezes nós esquecemos de olhar para a cruz. Pode acender, querido. Às vezes, por conta desse frenesi, e olha, eu não estou dizendo que Papai Noel, árvore, essas coisas são, como eu diria, coisas da nossa cultura moderna, coisas de mercado. Nós vamos conviver com elas, mas nós não podemos esquecer do que de fato é importante. Porque se nós esquecemos do que de fato é importante, tudo vira única e exclusivamente troca de presente, produto, mercado. E esse é o grande perigo que eu e você
crentes no Senhor Jesus, temos que fugir. Fugir desses enlaces, desses engodos, desses devaneios do mercado. Porque, olha, hoje nós estamos aqui e eu falo para uma comunidade que tem, vamos dizer assim, uma certa condição socioeconômica, vamos dizer assim, acadêmica. Mas você sabe, porque você convive no dia a dia, que muita gente não tem condição. Seus alunos de escola, você sabe como é que são. E aí, quando a gente esquece do que de fato o Natal veio dizer e fazer, nós estamos tirando deles a oportunidade desse encontro, porque aí eles só vão encontrar quem faz sombra ao Natal. É muito bonito nesse final de ano, e aí você deve ter participado dessas listas, né? As listas de Natal de final de ano. Lá em São Luís a gente fazia também, né? O pé da criança, quanto ela calça, quanto ela veste, um brinquedo. Bacana. É legal. É válido. Mas não pode ficar só nisso. Tem que ter algo mais. Tem que ter o caldinho. Tem que ter a substância. Percebem? E assim, querido, querida, olha, assim como naquela primeira gravura, onde a gente tenta encontrar uma abelha rainha e tem muita distração, no final eu digo para você, cuidado com as distrações que o mercado te apresenta, porque aí você pode não encontrar o real sentido do Natal. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, nós colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, nossas casas, colocamos em Tuas mãos, Senhor, as nossas famílias, e te pedimos sim, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos conceda a coragem, Pai, para que tenhamos voz nesse mundo tão sombrio e tenebroso, onde a Tua mensagem de luz, Senhor, muitas vezes é esquecida e colocada, deixada de lado, esquecida numa sombra que o mercado faz. Pai, nós te suplicamos que sejamos como Simeão e Ana, cheios do Espírito Santo, Senhor, para te encontrar nos lugares onde o Senhor está. Também desejamos, Senhor, ser como pastores que estavam na vigília da noite, nas suas tarefas. Te suplicamos porque queremos esse encontro, Senhor, com os teus mensageiros, com os teus milagres. E queremos também, Senhor, ser como aqueles magos que tinham um desejo de olhar e buscar, Senhor, na tua criação, olhando o céu, a tua presença. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de ti e te pedimos, muda a nossa caminhada, Senhor. Transforma a nossa vida em Cristo. Modifica, Senhor, os nossos padrões. Nós queremos ser chamados de discípulas e discípulos, aqueles e aquelas que carregam no peito a alegria da tua presença. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos sim. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, irmão, irmã, seja contigo nesse tempo tão gostoso e tão bonito de Natal. E olha, fica o convite aqui, quem quiser pôr o macacão, o convite está feito, tem macacão para todo mundo.